Olá, eu hoje venho falar-vos de kits de cozinha compactos. Kits de cozinha compactos que servem, por exemplo, para ser utilizados em caminhadas de vários dias, em trekking, autonomias, onde seja necessário levar muitas coisas ou o essencial com o menor volume e o menor peso possível. Servem também para, no nosso caso, descidas de rio multidias ou para qualquer atividade ao ar livre em geral, onde o peso e o volume sejam questões a ter em consideração. Portanto, eu vou-vos falar deste tipo de kits de cozinha, minimalistas, ultra compactos e ultra light. Coisas para serem levadas por uma pessoa só, numa caminhada em autonomia de vários dias, onde o peso é importante. Para outro vídeo ficarão kits que eu chamo o kit de campo base, portanto, que são kits mais completos, mais pesados ou para mais pessoas. No caso deste, por exemplo, estes serão para outro vídeo. Neste vídeo eu vou-vos falar dos meus kits ultra leve, kits compactos de cozinha, onde tudo vai aqui dentro, do fogão aos tachos, aos utensílios, aos condimentos. É claro que a comida não vai aqui, mas isto é um fogão autónomo. Há cerca de 2 anos atrás eu fiz um vídeo a ilustrar este kit. Eu vou rapidamente mostrar-vos o kit, porque já existe um vídeo com ele. Este kit era baseado numa panela da Stanley da Inox, em que nestes tipos de kits de cozinha de montanha ou cozinha de outdoors, normalmente o espaço é pequeno, então convém minimizar tudo, ou por outra, maximizar a utilidade de cada peça e transformar tudo num conjunto muito compacto. Neste conjunto, toda a cozinha está dentro do fogão da Stanley. Vamos aqui retirar isto. Ok, portanto aqui tenho a minha colher garfo, que se chama spork, mas nós preferimos chamar-lhe garfolher em português, é feita de titânio. Dentro aqui da panela Stanley temos azeite, temos uma série de coisas. Esta panela neste momento não está a ser usada, daí estar incompleta. Tem também um copo. Portanto, mas imaginem aqui dentro que esteja o fogão, os condimentos elementares, açúcar, café solúvel, sal, pimenta, picante para quem gosta. Isso vai já estar, eu vou-vos mostrar nos kits seguintes, que estão completos, e todos esses itens estão lá dentro. Isto foi o kit antigo. Perdão, temos aqui um termomoto. Este foi o kit antigo. Portanto, já não tem as coisas lá dentro. Seja como for, serve perfeitamente para ilustrar. Este aplicativo foi uma invenção que já foi feita à parte, portanto que serve para, obviamente que isto pode ser posto na fogueira assim, ou no lume assim, mas se estivermos a fazer uma fogueira, então utilizamos isto, que entra aqui, e depois permite pendurar isto na fogueira. Portanto, isto fica pendurado na fogueira, com um fio, com algum tripé ou algum galho, algum ramo, e permite que a panela vá ao lume de modo mais seguro do que se estiver apoiada em alguma coisa, que se lhe derem um toque ela cai. Com isto ela não cai. Portanto, esta cozinha já foi apresentada em tempos, eu vou pô-la de lado, porque não há necessidade de agora estar a apresentar novamente. Como vocês viram no kit inicial, tinha gás suplente. Aqui dentro iria também uma botija de gás das mais pequenininhas, vocês vão ver no próximo. Uma botija de gás extra, um tapa-vento da Quechua, comprado no Decathlon, a que eu dobrei para poder caber no kit, e um reservatório de água com 1 litro da Hydrapack. Portanto, aqui dentro está uma garrafa de 1 litro. Ok, estamos aqui com dificuldades em abrir isto, já não era aberto há muito tempo. Portanto, aqui dentro está uma garrafa de 1 litro de silicone, que pode ser usada para recolher água ou para colocar qualquer líquido que se precise em campo. Muito compacta,
cabe perfeitamente dentro daquele kit, como vocês viram. Eu vou meter isto tudo para o lado agora, porque não vai ser preciso. Então vou-vos apresentar o meu kit atual. Eu utilizo estas bolsas, se precisar de as levar, quando tenho espaço ou posso carregar o peso. Isto é o kit completo. Aqui tem o essencial e alguma coisa supérflua, porque a vida também não se restringe só ao essencial. Então vou-vos começar por mostrar. Aqui tenho bolachas, umas bolachas Track and Eat, que eu utilizo para ir comendo durante as caminhadas. Utilizo também isto com os meus clientes. Aqui tenho o recipiente hermético estanque, que neste momento não está a ser usado, mas será usado para pôr condimentos ou para pôr algum tipo de algo mais frágil que eu queira levar ou recolher do local. E depois temos uma botija e temos o kit propriamente dito, que é o que eu chamo o essencial. Este é o kit essencial. Aqui dentro eu posso levar isto comigo numa caminhada, em qualquer atividade, e aqui está tudo o que eu preciso para cozinhar. E então passo a mostrar-vos. Isto é um tapa-vento. Isto no fundo é uma folha de alumínio feita a partir de uma daquelas covetes que são utilizadas para o frango assado. Portanto, isto desdobra-se aqui e faz um tapa-vento, que eu depois exemplifico no fim. Isto é uma panela da S-Bit em titânio, 750 ml. E cá dentro está o kit completo. Eu agora vou chegar isto para o lado para se ver se está dentro do kit. Portanto, uma esponja para lavar a louça, o detergente para lavar a louça, que é a produção do meu filho, detergente normal da louça que ele mete numa embalagenzinha e sela. Aqui temos um chocolate, que às vezes é preciso para substituição do açúcar ou até por uma questão de conforto. Pelo meu gosto pessoal tenho piripiri, tenho chá, tenho mais um chocolate, que estava aqui a entalar a botija. Tenho uma botija pequenina, que cabe cá dentro, como viram. Também cabe no Stanley, como eu vos tinha falado. Portanto, ela já aqui esteve e cabia aqui perfeitamente. E o kit fechava e o Stanley ficava também bastante compacto. Basicamente o que foi substituído foi a panela por uma questão de leveza. É a titânio mais leve que a de inox, obviamente. Aqui dentro depois, como vão poder ver, tenho, não sei se não está escuro, tenho um suporte que acabou de se desmontar, o tal garfolheiro, titânio também, da Ótimos. Uma série de condimentos, isto são cappuccinos, é café, porque lá está o gosto pessoal, eu gosto muito de café, portanto eu tenho que ir sempre com café, para todo lado. Um fogão, este fogão é o Crux da Ótimos. Não é o Crux Lite, porque este fogão é mais pequeno que o Crux Lite, portanto ele consegue ter umas dimensões muito reduzidas. E é ligeiramente mais pesado do que o outro, mas o pouco volume compensa os poucos gramas que tem a mais, portanto é completamente negligenciável e prefiro usar este fogão. Continuamos aqui com cafés, um isqueiro, podia usar ferro sério ou fire steel ou qualquer outro método, mas um isqueiro é mais simples. Aqui temos sal. Aqui tenho açúcar, eu normalmente não uso açúcar, portanto tenho açúcar só para emprestar a alguém, para dar a alguém, e tenho mel. Estes são uns cartuchos de mel que eu comprei numa feira a algures. Não tenho muitos, mas tento sempre levar alguns. E depois temos ainda um copo da Track and Eat, da Sea to Summit, peço desculpa. Pronto, este é o meu kit atual para as saídas. Portanto, isto é o que eu considero o essencial. Agora eu vou tirar isto só para o lado rapidamente, depois vou ter uma trabalheira a arrumar, para vos mostrar o que é que eu considero o supérfluo. Vai assim, eu depois vou arrumar, que isto tem que ser arrumado com algum jeito para caber tudo, porque senão isto não vai caber. Vamos continuar a chegar para o lado.
eu vou-vos mostrar só aquilo que eu considero a parte supérflua. Portanto, aqui é nesta bolsinha lateral, eu tenho toalhetes biodegradáveis, são importantes para ir à casa de banho ou para lavar as mãos. Tenho uma base para as botijas, que permite dar uma estabilidade extra aos fogões. Portanto, isto tem aqui várias ranhuras que permite adaptar nos diversos tamanhos das botijas e permite uma estabilidade extra para os fogões. Tenho também uma bebida espirituosa. Eu gosto de beber uma bebida espirituosa e partilhar uma bebida espirituosa com os meus amigos à fogueira antes de deitar. É reconfortante e eu gosto. Temos aqui também mais um açúcar esquecido, uns copinhos inox. Alguns de vocês já conhecem, já beberam daqui. Pronto, isto é o kit supérfluo que eu tenho junto do meu kit fundamental. Aqui mais umas coisas, portanto é mais sal, mais azeite, mais açúcar, mais café, que só que for uma caminhada maior com alguns dias fora de casa, é sempre bom ter mais. Vou buscar isto tudo também para o lado, rapidamente, para vos mostrar o último kit. E então, mostrando o kit do meu filho. Em tudo similar ao meu, com as adaptações para as necessidades dele e para a idade dele. Aqui temos um canivete ou pinel de criança. Temos um spork da Ótimos, em titânio também. Temos um tapa-vento, também feito com alumínio ultra leve das covetes das embalagens de frango assado. Temos uma esponja para lavar a louça. Mais uma vez temos azeite e vinagre. Temos açúcar. Temos cappuccino. Chá. Mais uma vez detergente da louça. Mais chá. Sal. Aqui temos o fogão, para deixar para o fim. Chocolate. Chá. E café. Temos também uma botija de gás e ainda mel, os covetes de mel e um copo de silicone. Tudo isto estava aqui dentro desta Vargo, desta S-Bit de 750 ml. E agora o fogão. O fogão é um BRS de titânio, ultra compacto. É o fogão mais pequeno que eu conheço, que é sensivelmente mais barato que o Crux. É feito em titânio. Obviamente que a qualidade de construção não é a mesma, mas também pelo preço não se pode pedir mais e está perfeito para o que é. Portanto, é bastante pequeno, bastante compacto. Tem aqui um senão, na minha opinião. A chama fica concentrada nesta zona muito pequena e ao fim de alguns meses, algumas dezenas de utilizações, concentrando sempre o fogo no mesmo local, poderá causar e furar, uma vez que isto são coisas muito fininhas, para serem ultra leves, poderá causar dano. Eu agora vou-vos mostrar o funcionamento do paravento. Verificar se isto está fechado. Rapidamente, para não haver fugas. E então, o paravento devia colocar assim, portanto os comandos na saída do paravento. A garrafa aqui está ao contrário, as entradas de ar têm que ser para baixo. Pronto, e temos aqui um paravento bastante eficaz e que não pesa nada e que é um complemento perfeito para
para este tipo de fogões. Relativamente ao peso, o kit do meu filho em ordem de marcha pesa 542 gramas e o meu pesa 520 gramas com uma botija já com umas 2 utilizações. Já o meu kit completo com o kit de conforto adicional pesa 1730 gramas. É muito mais pesado. Temos o peso do nylon e temos também o peso das outros itens que aqui estão. Há o whisky, os copos de metal, mais chás, mais os toalhetes. Portanto, tudo isto pesa. Porquê é que eu levo isto aqui nesta bolsinha? Porque normalmente esta bolsinha vai presa de fora da mochila, vai de fácil acesso, porque eu gosto de beber café, posso precisar de cozinhar uma refeição rápida sem ter que desmontar a mochila, e então prefiro ter isto de fora da mochila, de maneira que eu consiga facilmente aceder ao que lá está, ferver água, fazer um café, fazer um chá, sem ter que desmontar a mochila inteira. E como eu prefiro arrumar as coisas todas na minha mochila por módulos, ou seja, as coisas não estão espalhadas na mochila, tenho um pequeno saco, normalmente é um saco ligeiro, não é um saco com esta robustez. Isto é um nylon, uma cordura grossa e pesada, mas normalmente as coisas estão arrumadas na mochila com sacos o mais leve possível. Neste caso é mais resistente porque vai de fora, portanto eu não quero que ela se rasgue, passar em silvas e passar em arbustos. Se não precisar de levar isto, obviamente levo só o que eu considerei o essencial, que é a parte que é só a cozinha que aqui está dentro. Tudo o resto são extras, não são absolutamente necessários, mas se puder levar, também levo. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo. O objetivo destes vídeos não é fazer um exame ou um review exaustivo do que são as cozinhas de campo, estas cozinhas ultra compactas. É apenas falar-vos das cozinhas que nós usamos nas nossas atividades, portanto, baseado na nossa experiência e no uso quase diário destas coisas, sabemos o que funciona e o que não funciona. E a ideia destes vídeos é partilhar convosco estas experiências, para que vocês que queiram fazer upgrade nos vossos kits, ou que estejam a aprender, ou eventualmente que tenham alguma crítica a fazer, ou alguma sugestão, algum conselho, também, por favor, deixem nos comentários abaixo, porque são sempre bem-vindos, estamos sempre a aprender. Garantidamente que eu não sei tudo, e há muito mais para aprender, e, por favor, que não seja só eu a partilhar as minhas experiências, partilhem também convosco as minhas. Espero que tenham gostado, obrigado, e subscrevam o canal.